Aqui nessa questão, né, que é a continuação da aula passada, a gente vai verificar qual desses itens aqui, né, da esquerda, se relacionam com esses itens da direita, que seriam a resposta, né, dessa função que está aqui em cima. Tá? Vocês acertaram essa questão aí? Sim. Eu acertei. Vocês tiveram dificuldade de fazer essa questão? Não muito. Não. Tá, é porque assim, já tinha feito isso aqui lá na função do primeiro grau, né? Vocês lembram disso aqui. Toda vez que tem um f de função e aqui dentro do parênteses um número, esse número ele representa o x da função, né? Aqui, ó. Tá? Então significa dizer que onde tiver o x na função, vocês vão ter que substituir esse zero aqui na letra A. Então vamos fazer isso aqui, ó, na letra A. F de 0. Aí no lugar desse x aqui, ó, já acompanhando essa função que está aqui em cima, tá? Então vai ficar 2 vezes 0 ao quadrado, que é o zero é o valor que deu aqui dentro, mais 6 vezes 0. Então eu só troco o x por 0, não mexo com nada mais. Tá? Onde tem o x eu troco por 0. Aqui, todo número que tiver multiplicado por 0 vai dar 0, né? Então esses dois números aqui eles podem ser eliminados, tá? Porque estão multiplicados por 0, então o único número que vai ficar aí é o menos 4, tá? Pronto, então daí é só vocês ligarem o 0 com menos 4, né? Tá ok ou não? Tá certo, tá certo, tá certo. Tá ok, professor. Tá. Tá ok. Vocês estão caladinhos hoje, o que foi que houve? Estão dormindo ainda? É sono, professor, sono. Olha, vão se acostumando que eu vou começar a minha aula mais certa dos dias, tá? Porque a gente só tem 45 minutos para dar aula, não tem mais do que isso. Ei, professor, Acabou. mas Oi. a gente tá caladinho, que a gente tá prestando mais atenção hoje, professor. Ah, é verdade, É né? isso. Tô feliz, tá? Professor, mas sua aula até 8, né? É, até 8. Tá? Então, olha, a função de menos 2, nesse caso aí. Só um instante aí que está estável. Já. Mas é tudo. Função de menos 2, né? Aí eu vou colocar o menos 2 no lugar do x. Vai ficar assim, ó. Como é negativo, eu já coloco entre parênteses, tá? Sempre que o sinal for negativo, for uma fração, uma raiz, o aluno tem que colocar entre parênteses o valor. Então, no lugar do x já fica negativo, tá? Aí, esse número aqui, como é uma potência, primeiro eu tenho que resolver a potência. Aqui não, aqui vocês podem multiplicar porque não tem potência. Então, vamos fazer essa potência aqui. Aí, 2 ao quadrado dá 4, né, positivo, tá? Multiplicado por 2 daqui vai dar 8. Tá? Então, primeiro tem que elevar, para depois multiplicar. Estão ouvindo direito aí? Luna, você está ouvindo? Eu tô ouvindo aqui, professor, tá normal pra mim. É porque aqui está dando retorno, alguma coisa errada. Alguém não está ouvindo direito. Bora lá. Aí o 6 multiplicado por 2 dá menos 12 e o menos 4 continua lá. Então, é aqui que vocês têm que tomar cuidado. Não pode multiplicar primeiro. Primeiro eleva. Sempre que tiver multiplicação no cálculo de vocês, verifique se tem potência ou qualquer outro número lá, tá? Para poder multiplicar. Tá bom? Então, essa soma aqui, né? A subtração, no caso, vai dar menos 8, né? Menos 8 mais menos 12 dá menos 4, menos 4, menos 8. Então, aqui o menos 2, ele vai estar ligado com menos 8. Pronto, agora a outra, f de 2, é mais simples ainda, né? É só pegar, colocar, em vez de colocar menos 2, eu vou colocar 2 aqui. Tá? O processo é o mesmo, 2 ao quadrado é 4, vezes 2, 8, né? Fica aqui, ó. Tá? Mais, né? No caso aqui, 6 vezes 2 que dá 12, menos 4. Aí fazendo essa operação aqui vai dar 16. Então quer dizer que esse 2, quando eu substituir, vai ser 16 o resultado. Tá? A próxima é f de meio, né? No caso aqui, ó. Aí já coloco parênteses porque é fração ao quadrado. Aqui não há problema. Se você quiser colocar parênteses, coloque. Senão não tem problema nenhum. Não vai alterar o resultado. Tá? E primeiro resolvo isso aqui, ó. Meio ao quadrado, né? Então vai ficar 2 vezes 1/4 aqui, né? Aqui eu posso logo dividir o 6 por 2. É melhor para vocês. Quando for, não sei se vocês perguntaram ontem, se podia logo simplificar os cálculos, é melhor. Quando simplifica aqui, dá 3 aqui em cima.
Tá? Bem aqui em cima vai sobrar o número 3. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse 3, que vai sobrar bem aqui em cima, e multiplicar por 1 de lá. Tá? Esse 3 aqui multiplica com esse 1 aqui. Ó. Aí 3 vezes 1 vai dar 3 aqui embaixo. Tá? Já aproveita e multiplica logo. E o menos 4 aqui. Aí aqui vai acontecer o mesmo processo. Vocês podem dividir esse 4 por esse 2. Como o 4 é maior, né, no caso é uma simplificação, mas pode-se dizer que posso dividir logo 4 por 2 aqui. Aí vai ficar assim, ó. Tá? Aqui, ó. Tá? Dividindo 4 por 2 aqui, ó, vai dar 2 aqui embaixo. Esse 3 com menos 4 fica menos 4, menos 1. Tá? Só simplifiquei esses dois aqui. Aí aqui, como ficaria 1 mesmo, né, fica 1 em cima. Pronto, é meio menos 1. Vocês têm meio, tirando 1, quanto é que fica? Tem que fazer aquela questão de MMC aqui, porque vocês sabem que é MMC, mas pense assim, tem meio. Tirando 1 de meio, quanto é que fica? Alguém sabe dizer? Quem é que pode me dizer quanto é meio menos 1? É meio? Meio. Não. É. Ah, é? É. Porque eu não posso tirar 1 de meio, mas eu posso fazer o inverso. Posso pegar e tirar meio de 1. Posso. Né? Já que 1 é maior, tem que fazer o contrário. Né? Porque isso aqui vai ser uma operação de subtração. Né? Então, é 1 menos meio. E 1 menos meio é 1 menos meio dá meio. Mas só que 1 é maior. Então, vai ficar menos meio. Né? Fica o sinal do maior aqui. Tá? Então, a fração meio, o resultado vai dar menos meio, no caso lá. Tá? Alguma dúvida aí? A próxima, letra E, f de 1. Bem é simples, né? Substitui 1 no lugar do x aqui. Ó. Tá? Então, 2 vezes 1 que vai dar aqui é 2, e aqui vai dar 6. Ó. Vai ficar 2 mais 6 menos 4. Logo, esse resultado dá 4, né? Pronto, então 1 está ligado com 4. E aí? Fecharam dessa forma aí ou tiveram algum erro aí? Tá certo? Sim. Posso cobrar na avaliação de vocês isso? Pode. Pode. Tipo, Pode. Não. pode. Aquela B da 3 não pode, não. Gente, a Yumi não tá, a Imi não tá aí não, né? A em mim? Deixa É. Não? Não entrou, né? Tá. Agora que entrou, o João tá aí, tá? Talvez ela vai entrar depois, professor. Não sei. Sim, professor. O João tá, e Mickey não tá. Ok. Ah, professor, eu acho que ela foi pro Hebreu. Ou não, né? Não sei. Ela disse que Falta o ia, mas irmão não sei se do de João, parte. Vitor. O Vitor tá aí? Não, falta ele. Não, né? Tá. O irmão do João. Irmão do João, É. tá, ok, então bora lá. Próximo, vamos ver se ainda tem mais uma aqui. Tem a quinta, né? Essa parece que alguém falou que não soube fazer aí. Quem de vocês fez essa questão aí? Eu fiz, só que eu acho que tá errado. Mas beleza. Eu fiz, mas a minha, eu não sei se tá certo. Alguém resolveu por equação do segundo grau? Sim, eu Sim. resolvi pela Isso. potência. Só por que equação. essa tá errada. Então, eu não vou falar. Tá, bora ver aqui, ó. Eu falo lá no grupo, Aí, fala eu tinha agora. O dono de uma marcenaria que fabrica um certo tipo de armário sabe que o número de armários N que pode fabricar por mês depende do número X de funcionários. Né? Então, isso aqui é importante. O aluno saber que isso aqui representa o número de funcionários. Aliás, o X representa o número de funcionários e o N representa a quantidade que fabrica. Né? E X representa o número de funcionários trabalhando na marcenaria. E essa dependência é dada pela função. Essa aqui é a função x ao quadrado mais 2x. Qual é o número de empregados? Ou seja, ele quer isso aqui, ó, né? Aliás, o x, porque é o número de funcionários. Qual é o número de funcionários necessário para fabricar 168 armários, né, em um mês? Então, 168 armários é o N, é a quantidade de armários que vai fabricar. Então, quer dizer que esse 168 ele vai entrar no lugar desse
nx aqui, ó. Aí eu vejo muito aluno substituindo n de 168, ou seja, estão colocando 168 no lugar do x. Mas 168 não é a quantidade de funcionários, né? 168 é a quantidade de armários que ele vai fabricar. Então, o aluno tem que ver logo aqui em cima as letras, o que elas representam, cada uma delas. Se o 168 fosse funcionários, aí seria substituído no x. Tá? Mas é a quantidade de armários que está fabricando. Então, eu tenho que pegar o 168 e substituir no lugar do... De armário. Isso. Ah, é verdade. Tá? Porque tudo isso aqui é a quantidade de armários que ele vai fabricar. Eu poderia colocar antes, né? Mas, em geral, né, quando é uma equação de segundo grau, dependendo desse x, se esse x estiver negativo, é bom colocar esse 168 antes, né? Como ele está aqui, o nx. Mas se esse x já está positivo, pode colocar depois aqui. Tá? Esse 168 ele pode ficar antes da equação, no primeiro membro da equação ou no segundo membro, tanto faz. Mas como é que eu vou decidir? Né? Aí não tem problema, o aluno pode colocar onde ele quiser, antes ou depois. Mas eu decido assim, pelo que está aqui no x. Ó. Se o x é positivo, eu já coloco ele depois. Ó. Porque aí eu não vou mexer com esse sinal aqui. Ó. Se o x estivesse negativo, eu colocaria ele antes, porque aí quando o x passasse para o primeiro membro, esse x ao quadrado que eu estou falando, tá? Ele teria que passar para o primeiro membro para se tornar positivo, para ficar mais fácil de trabalhar com a função que vocês têm lá, que é a equação, né, agora. Né? Tá? Então, o 168 eu coloco no lugar do nx todo, né? Não só no lugar do x. Tá? Que é a quantidade de armários que ele fabrica. Ele quer a quantidade de funcionários. E funcionários é x, então quer dizer que eu não posso substituir o x. Pronto, aí passando esse 168 para cá, vocês vão entender melhor, olha, ele que vem negativo para cá, o x continua normal, igual a zero. Essa é a equação que vocês têm que resolver, do segundo grau. Tá? Então, resolvendo essa equação aqui, olha, o delta, vocês já sabem tirar, né? Tem alguém que não sabe ainda resolver a equação do segundo grau aí? Nessa questão, eu só coloquei o quadradinho e a resposta. Não fiz a conta toda. Só Não, coloquei o mas você... resultado. Tá, mas você fez no rascunho. Pois é. Tá, tudo Mas, tipo bem. assim, aqui na conta aqui, eu só coloquei só o resultado. Certo, mas você fez o rascunho da equação, não fez? Sim. Para poder chegar na Tá do resposta? lado. Professor, Isso. eu Pelo tentei. menos. Eu li, né, a pergunta, aí eu certo. sabia que tinha que substituir o 168 pelo NX, por causa que ele não está perguntando quantos armários, mas o número de funcionários. Só que eu tentei fazer, deu errado. Aí eu fiz do outro jeito. Aí eu acho que deu errado também. Mas agora eu entendi já. Pois é, vai para a equação, tá? Então, esse delta aqui, todo mundo já sabe resolver, né? Que é b ao quadrado menos 4ac. Eu nem estou colocando aqui porque eu tenho que acreditar que vocês já sabem, que a gente estudou isso aí 2 meses, né? Só de equação do segundo grau. Tá? Ainda bem que a gente estudou isso aqui antes da pandemia, porque aí vocês já tiveram uma boa aula aqui presencial, né? Então, nesse caso aqui, o delta vai ficar o número 676, ó. Tá? Quando vocês fizerem essa multiplicação. Só lembrando que bem aqui tem um erro, tá, gente? Bem aqui, vocês vão ter que colocar um sinal positivo aqui, ó. Tá? Só arrumar para vocês. Vou colocar um mais aqui, bem aqui, ó. Tá? É mais aqui, porque aqui é menos. Com menos, aí vai dar mais aqui, ó. Tá? Aí vai ficar 4 mais o resultado dessa multiplicação toda aqui, ó. Tá bom? Que vai dar 676 aqui. Não é menos, é mais. Está negativo. Já? Bom, esse é o delta. Aí vai para o Bhaskara, né? O Bhaskara vocês já sabem lá, que é menos b, mais ou menos, né? Ou seja, o b é 2 aqui, então vai ficar menos 2. Mais ou menos a raiz desse delta aqui, ó, sobre 2, né? Vezes o a, que é 1. Usando essa equação aqui, ó. Aliás, essa de baixo aqui. Tá? Estou usando a equação de baixo lá, tá? Essa que está aqui. Tá bom? Essa é a equação que está valendo. Aí eu vou colocar aqui, né, tirar a raiz do delta, que é 26, né? Quando eu somar, vai ficar 26 menos 2, vai dar 24, por 2 dá 12, né? Tá? Esse é o x'. O outro eu vou fazer menos 2 com menos 26, dá 28, negativo. Com 2 dá 14, negativo.
tá? Uma vez vocês somam aqui, outra vez você traz. Então, vai ficar esse resultado. Tá? Mas ele quer saber o número de empregados, né? Qual das duas respostas vocês aceitariam como resposta certa? Eu coloquei a resposta 12. 12. Por que o 12? Eu coloquei o menor. Hein? Eu coloquei o menor. Mas o 14 é menor do que positivo. 12. Porque deu positivo, Tava certo, deu positivo. também. tá? Número de funcionários... Exatamente, porque é positivo. Isso, é porque é positivo que Negativo eu não. coloco, tá? Não, eu fui pelo menor mesmo. Isso. Se for só para resolver uma equação de segundo grau, os dois resultados servem. Mas quando é um caso de distância, número de objetos, pessoas, animais, essas coisas, aí vocês têm que colocar o positivo, que é a resposta de vocês. Professor, Tá? mas Oi. se eu lembrar desse, o 12 pode substituir pelo X, né? Fazer? Esse 12? Não, se você substituir esse 12 pelo x, é para você saber se a resposta está certa ou não. Aí o que você faz? Se você pegar esse 12 e colocar aqui no lugar do x, vai dar esse resultado aqui, ó. Pois é. Só para confirmar se a resposta de você está certa ou não. Pode ser assim, sim. Mas tinha que ser positivo, por causa que não dá para ter menos de 14 funcionários, né? Tá? Exatamente. Tá bom? Beleza. Eu entendi mais essa do que a B. Uhum. Tá? Tá ok. Entenderam aí? Sim. Vamos lá então para o próximo. Já tem mais alguma coisa aí ou não? Bora lá ver. Não tem mais. Finalizou lá nosso exercício, né? O próximo assunto aí ainda em funções, né? A gente vai ver o gráfico, tá? A gente trabalhou só a parte algébrica da função, a parte de utilização de valores numéricos, né? Para vocês determinarem, né? Substituição, tá? E agora a gente vai para a gráfica das funções polinomiais, do segundo grau. Tá errado, bem aqui. Quando vocês estudaram a função do primeiro grau, vocês lembram qual era o tipo de gráfico que a gente fazia lá? E como era o nome do gráfico? Alguém lembra lá? Do quê? A função do primeiro grau. Você lembra da função do primeiro grau que a gente estudou? Eu tinha, por exemplo, aqui um plano cartesiano. Né? Como é que tinha maninha no meio, né? Ai, como era? Aí como era o nome do gráfico que eu desenhava lá? Do primeiro grau, tô falando. Ninguém lembra? Peraí, pessoal. Tão difícil assim? Plano cartesiano. Não, o plano cartesiano é isso aqui. Isso aqui não é gráfico. Isso aqui é o plano cartesiano que eu desenhei aqui para vocês. Eu quero saber quando eu tinha uma função do primeiro grau, tá? Uma função do primeiro grau. Como era que ficava o gráfico dele? Tem 3 tipos de gráfico que poderia ocorrer lá na função do primeiro grau. Alguém lembra algum gráfico? A função do primeiro grau ela é assim, olha. F de x, né, igual a x mais b. Era assim que era formada a função algébrica, né? Por exemplo, poderia ter uma função assim, f de x é igual a 2x menos 3, por exemplo. Aqui é uma função do primeiro grau que é numérica já, né? Aqui é algébrica. Então, essa é a função do primeiro grau. Agora, o gráfico dela, ninguém lembra, né? Já esqueceram, né? O gráfico tinha que ter aí o X, o Y. Aí Tá, mas depois... como era o nome do gráfico? E como era esse desenho desse gráfico? Peraí, professor. Eu vou achar. Gente, é muito simples. O gráfico dela, presta atenção, podia ser um gráfico assim. O que é isso aqui que eu desenhei aqui? O coeficiente angular, alguma coisa assim. Não, eu estou falando do gráfico em si, desse vermelho aqui. Ó. Como é o nome desse gráfico aqui? Ele é positivo. Esqueceram, né? Isso aqui é uma reta. Isso aqui é uma reta. Crescente ou decrescente? Assim. Né? Crescente. Crescente. Tá? Essa aqui é uma reta também. Crescente ou decrescente? Crescente. Crescente, né? Decrescente, né? Tá? Então, no gráfico do primeiro grau, eu tenho uma reta crescente ou decrescente. Isso aqui é uma função do primeiro grau. O gráfico pode ser decrescente ou crescente, mas ele pode ser assim também, ó.
Como é chamado esse gráfico aqui? Esse daí eu não lembro. Tá? Esse aqui, Horizontal. mas ele tem outro nome lá. Esse aqui é o que nós chamamos de constante, tá? Constante. Eu lembro que sim, eu coloquei um desse na sua prova. Eu acho que é um Isso. desse. Tem o crescente, decrescente e o constante, tá? Quando é função do primeiro grau. Só que agora nós não estamos mais estudando função do primeiro grau, nós estamos estudando função do segundo grau. Tá? Nesse caso da função do segundo grau, eu tenho que trabalhar com esse tipo de função aqui. Só passar. Eu tenho que trabalhar com esse tipo de função aqui. Ó. Tá? É um modelo só aqui que eu estou dando para vocês. Tá? Mas daqui a pouco eu vou falar com vocês que a função do primeiro grau ela tem esse x ao quadrado. Vai aparecer esse x ao quadrado aqui. Tá? Isso aqui é só um modelo para a gente iniciar a aula com vocês. É assim, vamos ver aqui o que ele coloca. Para construirmos os gráficos das funções polinomiais de segundo grau, representaremos no plano cartesiano OX e OY. Aquele plano que eu acabei de desenhar para vocês aqui. Tá? Os pares ordenados x e y que formam uma curva chamada de parábola. Tá? Então, lá da função do primeiro grau, o gráfico era uma reta. Aqui no segundo grau, o gráfico é chamado de parábola. Tá? Alguém sabe qual é o formato da parábola? Tem alguma coisa que vocês conhecem que tem esse formato? Mas vamos dizer que seja um arco, né? Um arco. Tá? Só que esse arco, ele não pode estar de qualquer forma, né? Ele tem que estar assim, tá? Ou ele tem que estar assim. Só tem duas maneiras de desenhar ele, tá? Porque um arco ele pode estar assim, ó. Né? Um arco ele pode ter em qualquer posição, nesse caso assim. Mas nesse caso que a gente está estudando, tá? Só pode ter dois tipos de arco. Ou o arco está para baixo, que nós chamamos aqui. Quando a gente fala para baixo é a abertura dele, tá? Ou o arco está para cima, tá? Isso aqui é quando nós estivermos estudando a função do segundo grau, no caso. É esse desenho que vocês vão trabalhar agora, tá bom? Do gráfico de vocês. Então, a gente passa de reta, né? Deixa as retas e passa a estudar esse tipo de gráfico aqui. Estão acompanhando aí? Então, ó, para compreendermos melhor a representação gráfica de uma função quadrática, vamos começar pela função polinomial do segundo grau. Então, ele deu um modelo só, tá? Isso aqui não é uma regra para todas, depois eu vou colocar geral para vocês entenderem, de uma função de segundo grau. Aí ele fala assim, ó, a solução desse problema aqui, né? Primeiro vamos construir uma tabela de valores reais arbitrários para x e depois, né, vamos determinar no plano cartesiano os pares ordenados encontrados. Vocês lembram que quando eu pedia para vocês acharem, fazerem o gráfico de uma função do primeiro grau, né, vocês desenhavam o plano cartesiano, né? Se a função, por exemplo, fosse assim, f de x, né, é igual a 2x menos 1. Isso aqui eu acho que até coloquei na prova de vocês, que era para vocês fazerem um gráfico dessa função. E o que o aluno fazia? O aluno ia colocando números aqui no lugar do x e depois ia ligando aqui. Você lembra disso aí? Né? Vocês colocavam qualquer número que vocês achavam que era um número bom para colocar aqui. Aí ia ligando os números aqui, os pares, e ia montando o gráfico de vocês. Geralmente vocês colocavam só dois números, porque era uma função do primeiro grau. Tá? Nós vamos fazer o mesmo processo aqui na função do segundo grau. Vocês que vão escolher os números e substituir aqui no lugar do x, para montar um gráfico da função. Tá? Vamos ver o modelo. Já coloquei o modelo pronto, porque a nossa aula é muito curta. Então, para não perder muito tempo, eu deixei o modelo pronto aqui para vocês já. Bora ver aqui. Tá? Eu ia fazer o passo a passo, mas não dá tempo de fazer o passo a passo. Travou o sistema. Aqui. Tá? Bem aqui, olha, a função nossa, eu coloquei em tabela, mas o aluno não é obrigado a colocar em tabela. Tá? Vocês podem colocar assim, para x igual a menos 2, né? Aí eu tenho a função essa aqui que ele me deu lá atrás. Aí o que eu faço? Eu pego e substituo esse menos 2, tá? Mas esse menos 2 é aquele valor que eu falei para vocês que é arbitrário, que o aluno que escolhe, né? Então eu escolhi o menos 2 aqui, ó.
tá? Aí a dica para vocês é o seguinte, que vocês escolham pelo menos 2 números negativos. Não é obrigatório isso aí, né? Mas é bom fazer isso porque o gráfico ele tem 2 lados, né? Ele tem um lado que decresce e tem um lado que cresce. Então, como ele tem esses 2 lados, em geral, se você colocar só o valor positivo, ele pode pegar só a metade do gráfico. Aí, quando você coloca o valor negativo, ele pode pegar outra metade do gráfico, para você saber exatamente para onde é que ele vai. Vocês estão me entendendo? Mais ou menos. Mais ou menos? Não, eu estou dizendo o seguinte, que se vocês, olha, aqui não tem os valores positivos aqui embaixo, não é sempre que vai acontecer isso, mas sempre que o aluno colocar só o valor positivo, pode ser que o gráfico de vocês venha até aqui só. Tá? Para vocês completarem o outro lado, precisa dos valores negativos. Não é sempre que vai acontecer, mas pode ocorrer isso aí. Tá? Portanto, é melhor que o aluno coloque pelo menos 2 valores negativos e 2 valores positivos. Qualquer valor, mas a regra é a mesma. Não coloque valores muito grandes, senão o resultado também vai dar muito alto. Aí o gráfico... Isso é para poder formar esse arco. É, para poder formar esse arco. Tá? Vamos só o detalhe aqui. E também é importante que o aluno coloque o 0. Mas se ele não quiser colocar o 0, depois eu vou ensinar para vocês, sem colocar o 0, como achar esse valor aqui direto, né? Tá? Então, olha, se ele colocar o menos 2, o menos 2 vai ficar bem aqui, ó, no lugar do x. Aí menos 2 ao quadrado, como não tem mais nada aqui, só vai ficar menos 2 ao quadrado mesmo. Que vai dar 4. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o valor que vocês colocaram para x e o valor que vocês acharam. Lembra que vocês faziam isso aqui lá? Estão lembrados que vocês pegavam os valores aqui e juntavam aqui no par ordenado? Ah, sim. Né? A mesma coisa que quando eu colocar menos 1 ó, no lugar do x, vai dar 1 a resposta. Porque menos 1 ao quadrado dá 1. Então, esse é o valor que eu coloquei para o x e esse é o valor que eu coloquei para o y, que achei na resposta, que é o y. Tá? Então, sempre vai acontecer isso. Você vai pegar o primeiro valor que você colocou e a resposta que você achou aqui dentro. Tá? Então, está aqui os valores que ele colocou. São vocês que vão escolher esses valores aqui. Cada um fica responsável pela criação do seu gráfico. Tá? Pelos valores que vai ser atribuído. Não importa. Se o aluno colocar outro valor aqui, ele vai achar o mesmo gráfico desse que está aqui. Né? Se eu não quiser colocar esse valor aqui, será que meu gráfico vai ser diferente? Não. Tá? O gráfico vai ser o mesmo. Porque os valores que vocês acharem, ele vai estar nessa linha aqui, ó, de qualquer forma. Tá? Então, aí eu vou ligando. Olha, o menos 2, aqui já está pronto, mas eu vou colocar só os pontos. Vamos imaginar que o gráfico não existe aqui ainda. Então, eu vou ligar o menos 2 com 4. Olha, menos 2, lembre que vocês estudaram o plano cartesiano, então tem que saber ligar isso aqui. Ó. Menos 2 vai ligar com 4. Aí eu marco esse ponto aqui. Ó. Depois, o menos 1... Mas, professor, por que liga em 4 números? Tá ligado em 4 números. Não, calma aí. Esse Pois gráfico, é, mas ali em cima da tabela só tem 2. Porque o 0 e Ou 0... Não, ele tem 5 aqui também. Só que ele não colocou para vocês Pois é, com 4. o 0 e 0 que está bem aqui, olha. Quem foi perguntou? A aluna, né? Bem aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Percebeu aqui embaixo? Tá aqui, ó. Esse 0 e 0 que tá faltando. Mas o 0 e 0 não fica bem aqui no centro, ó. Por isso que ele não colocou. Sim. Tá? Mas se vocês quiserem colocar um pontinho aqui, pode, não tem problema. O menos 1 e 1. Não, eu tô dizendo, tipo assim, porque tem 4 números embaixo da linha do X. Sim. E ali na tabela só tem 2. 2 números? Não entendi. Entendi. É que a aluna tá falando Aí, do nos 2 parênteses. 4. É por causa, aluna, que é o menos 2. Quando substituiu o menos 2, deu 4x. Aí, o y. Aí ficou em cima lá o 4. Isso. Aí o 4 só tem 2 números no y, porque deu 2, que é o É o mesmo negativo, resultado. e o 1 também. Aí ele só ligou assim. Isso. É porque tem que ver por parte, Luna. Olha, quando eu ligar, olha, menos 2 com 4, ele está bem aqui, né? Olha só para cá. É por isso que seria bom que fosse por parte, mas tudo bem. Eu liguei isso aqui, ó. Esqueça o restante, tá? Vamos supor que só existe isso aqui agora. Tá? Depois o menos 1 com 1. Aí existe já 2 pontos, ó. Menos 1 e 1. Tá? Agora, Sim. quando eu pegar 0 e 0, vai estar bem aqui, ó.
Ele não colocou, mas eu posso marcar. 0 e 0 está bem aqui. Agora vamos para o outro lado. Olha, 1 e 1. Ó. 1 aqui embaixo com 1 daqui de cima. Ó. Aí coincide de ser o mesmo número, não tem problema não. Tá? Só que está para a direita. Aí o 2, ó. Esse 2 aqui, ó, com 4. 2 com 4 aqui, ó. Coincidiu também. Ó. Porque esse número que está bem aqui são os mesmos que estão aqui em cima. Aí acontece isso. Em geral, nesse tipo de gráfico aqui vai acontecer isso, tá? Muitas vezes vai acontecer isso aqui. Porque o gráfico de vocês ele tem que estar perfeito aqui. A mesma quantidade de números que tem para cá, tem que subir aqui, ó. Tá? Mas é aquilo que eu falei, nem sempre o gráfico vai passar bem aqui. O gráfico ele pode passar aqui, pode estar para baixo, né? E assim por diante. Tem várias formas de desenhar esse gráfico, vai de acordo com isso aqui que vocês têm. O certo é que esses gráficos, quando vocês forem desenhar, ele só pode estar assim ou pode estar assim. Não tem outra maneira de desenhar ele. Tá? Se de repente acontecer de o gráfico de vocês ficar assim, ó, não pode, está errado alguma coisa lá no cálculo de vocês. Tá? Ele também não pode ficar em forma de V. Né? Não pode acontecer isso aqui, ó. Porque isso aqui na matemática é uma outra função chamada modular. Tá? Não pode acontecer isso aqui também. Ó. Entenderam? Ele é suave. Lá em cima ele sobe e faz isso aqui. Tem uns que eles fazem mais assim, acentuado assim. Mas ele nunca fecha aqui em V. Tá? Porque quando fecha em V já é outro tipo de função, não é essa que vocês estão estudando. Essa é lá na frente mais que a gente vai estudar. Entenderam até aí? Uhum. Eu só tenho uma pergunta. Mais ou menos. Professor, por exemplo, né? Esse do arco sempre vai ter que passar lá no 0, né? Porque a gente sempre vai fazer o 0 com 0, né? Não é sempre que ele passa, vai depender daqui de cima. Porque aqui, qual é o C dessa função aqui? É o y é igual a x ao quadrado. Não, o C dela. Tem A, B e C essa função. Quanto é o A dela? Aqui em cima. O A. O A é 1. Quanto é o B dela? É 0. 0. Quanto é o C dela? 4. O C dela? A 0. 0. Quando o C for 0, ela passa bem aqui no 0. Tá? Se o C da função, o B não tem problema. Agora, o C da função é 0, ela passa aqui no 0, sempre. Era isso que eu ia falar para vocês. Entenderam? Não. Tá? Não? É só olhar aqui, gente. A função não tem A, B e C aqui? A é 1, B é 0, C é 0. Você já sabe disso, né? Eu falei com vocês. Aqui é uma incompleta, só com A aqui, ó. Não tem B nem C. Então, quer dizer que o C é 0. Se o C for 0, a função vai ter que passar aqui no 0. O gráfico dela. Sempre. Tá? Nosso tempo está bem curto. Só explicar uma questão rápida para vocês. Por exemplo, vamos supor aqui. F de x, tá? É igual a 2x. Eu coloco isso aqui. Quando eu colocar esse sinal que vocês estão vendo bem aqui, é o quadrado, tá? Isso aqui na matemática é o quadrado, porque não tem essa opção agora para vocês. 2x ao quadrado. Vamos colocar lá menos 1. Pronto. Esse daqui é o quadrado, vocês estão sabendo já, né? Então, 2x ao quadrado menos 1. Qual é o A dessa função aqui? 2x ao quadrado. Não, 2 não pode ser 2x ao quadrado, é só o 2. O A não pode levar letra. 2. Qual é o B dela? 0. 0. Qual é o C dela? Menos 1. Menos 1. Então, isso significa dizer que essa função, vou colocar rapidinho aqui para vocês, ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? Só para desenhar para vocês, mais ou menos o que ela vai acontecer com ela. Ela vai fazer isso aqui, ela vai passar bem aqui no menos 1. Tá? Mas pode ser que ela não faça isso, pode ser que ela faça isso aqui, ó. O certo é que ela tem que passar no menos 1, pode ser que ela faça isso aqui, ó. E bem aqui é o menos 1 aqui, ó. Entendeu? Pode ser que o centro dela aqui não esteja aqui no menos 1. Ela pode estar em qualquer lugar, o centro dela, mas ela tem que passar no menos 1. Mas ela pode passar tanto no menos 1 da y quanto na do x? Oi? Ela pode passar tanto na do y quanto na do x? Não, no y, ela pode passar em qualquer um, mas quem decide o y aqui é esse termo aqui, é o C. O número que vai decidir onde ela vai passar no y
é o C. Aí depois, na próxima aula, eu vou falar para vocês sobre o X, onde é que ela corta. Tá? O que vocês têm que entender é que esse número aqui, que é o C, é onde ela passa no Y. Lá no primeiro grau também era a mesma coisa, lembra? Que esse último número onde ela cortava, lá o coeficiente linear. Esqueceram, né? A gente falou sobre isso aqui, lá no primeiro grau. Mais ou menos. Tá? Que esse número aqui é onde ela corta esse Y. Tá? A gente comentou muito com vocês sobre isso aqui, ó. Tá bom? Nossa aula está finalizando, gente. Vai começar outra aula daqui a pouco, já. Aí, dê uma estudada em casa nisso aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre o outro gráfico que tem aqui invertido. Tá? Só um detalhe para vocês. O A aqui é